Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou compartilhar com os amados uma palavra em Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15, fala da parábola do semeador, né? Jesus vinha aquela multidão de gente de todas as cidades e ele usava de parábolas. E ele dizia: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta pois a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caem entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A boa terra, né? O nosso coração tem que ser uma boa terra, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Quando o nosso coração é um coração de carne e ele recebe a palavra de Deus, né? Ele é um coração de boa terra, onde a palavra de Deus ela prospera, né? Ela de forma alguma é arrancada. Pois nós temos que ter obediência através da fé, e nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A obediência pela lei, em Romanos 3:20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A lei foi para mostrar ao homem que ele transgredia, que ele é desobediente, mas através de Cristo, nós passamos a obediência através da fé. Para isso, é claro que em João 8,43 diz: porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Em Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A condição, de ouvir a palavra, porque não adianta ouvir e não compreender, não adianta ver e não conhecer da verdade, Nós temos que conhecer, aonde aqui diz que alguns, quando recebe a palavra em coração, mas o coração está de pedra, ela não enraiza a palavra, e vem o adversário e arranca, Outros que vem a tentação, e diziam. Outros que a palavra vai frutificando, mas caem entre espinhos, que são sufocados, porque vêm os cuidados, as riquezas, os deleites da vida aqui deste mundo, e os seus frutos não são com perfeição.
aonde Cristo Jesus diz que é impossível alguém produzir bons frutos se não estiver enxertado nele, né, através da fé. Obediência através da fé, através dele, e produzindo as virtudes, né, os frutos do Espírito Santo. Só é possível através dele, né, que é amor, que é benignidade, que é mansidão, domínio próprio, né, usar da misericórdia, da piedade, a terra boa, né, que conserva um coração honesto e dão fruto com perseverança, aonde existe uma promessa para os últimos tempos, né, para que venha a ser purificados. Trocarei um coração de pedra por um coração de carne, né, e enviarei o Espírito. Mas para isso, né, tem que ser através da fé, a obediência, justificados pela fé em Cristo Jesus. Para que se compreenda melhor esta palavra, a gente, por muitas vezes, infelizmente, nós passamos de passo largo, né? Nem sempre agimos como o bom samaritano, mas às vezes que eu parei, uma determinada época, eu parei diante de um mendigo que ali estava, né? E ele, em menos de 2 minutos, ele me falou vários versículos da Bíblia, né? Mas a palavra não estava no seu coração, né? Ele tinha aquela revelação da palavra ali, mas o adversário havia arrancado do seu coração, né? Por quê? Porque ele tinha voltado ao... Por quê, irmão? Porque ele cedeu às tentações, né? Ele tinha voltado ao mundo, né? Ele estava na lama novamente, né? Nas drogas, no álcool, né? Então, amados, boa terra, né? Aquele que tiver ouvido, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que ser terras boas, né? A palavra tem que prosperar, temos que ter perseverança, independente do que venha, seja vencer as tentações, né? Deus é aquele, a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que sabe dos nossos limites, Ele nos livra do tentador. Nós temos que resistir às riquezas, às paixões desse mundo, os deleites da vida, né? E perseverar com a palavra no nosso coração, né? Insistindo a tempo e fora de tempo. Através da fé, a nossa alma tem que estar ancorada, né, na fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.